Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre dimensionamento hidráulico, como é que vamos calcular a declividade mínima, diâmetro. Primeiramente, eu tenho que calcular também uma tensão trativa. Essa tensão trativa tem um valor mínimo de 1 pascal. Tá aqui, tensão trativa é o peso específico do líquido vezes o raio hidráulico vezes declividade da tubulação. A hidráulica é frio molhado e área molhada, né? Leva em consideração os dois valores dessa seção, dessa tubulação. E essa tensão tem que ser no mínimo de 1 PA, porque a tensão é uma tensão tangencial exercida sobre a parede de um conduto pelo líquido escoado. Se ela for menor que 1 pascal, há problema da parede começar a restringir o movimento, restringir o escoamento e possivelmente havendo parada do escoamento aqui, o escoamento ficar estático, problema de entupimento, né? Então tem que evitar isso. O mínimo é 1 pascal. Para mim a declividade mínima, que também ajuda e garanta que isso também não aconteça, ajuste para 1 pascal e coeficiente de Manning de 0,013. Para diâmetros variando de 100 mm a 400 mm, com uma lâmina d'água de 0,75, ou seja, 75% na minha seção, nessa seção aqui do tubo, 75% dela é o fluido que está passando, é a área de fluido do escoamento. Então a declividade mínima é 0,055 vezes vazão inicial. Quando eu falo inicial e final agora, estou falando início e fim de plano, hoje e daqui a 20 anos, por exemplo. Essa vazão é elevada a 0,47. Essa vazão entra em litros por segundo, porque esse coeficiente já está considerando, vai converter depois para metro. Para todos os trechos da rede, devem ser estimadas as vazões inicial e final, inicial de plano e final de plano. Inexistindo dados pesquisados e comprovados com qualidade estatística, mesmo que você calcule lá, mas não tem nada comprovado, recomenda-se com o menor valor da vazão, com o menor, 1,5 litros por segundo. Então, a hora que você calcular, você vai calcular uma vazão inicial e final. Vai deixar lá na tabela. Posteriormente, para fazer novos cálculos, se essa vazão for menor que 1,5 litros por segundo, você vai entrar com 1,5 litros por segundo. Vou mostrar depois na tabela. Os diâmetros a empregar devem ser previstos nas normas e especificações brasileiras relativas a diversos materiais. Então, a menor que a gente usa aqui, o diâmetro nominal, é de 100 mm. A declividade de cada trecho da rede condutora não deve ser inferior à mínima admissível, por aquela fórmula. E de acordo com duas condições, a 4 e nem superior à máxima, critério 5. Então, o critério 4 é o seguinte: cada trecho deve ser verificado pelo critério da tensão trativa, com valor mínimo, como comentei, de 1 pascal, calculada para a vazão inicial. Por que para a vazão inicial? Porque com relação à vazão final, ela é uma vazão menor. Então, ela possivelmente é um ponto de problema. Então, por isso que eu pego para esta situação a vazão inferior. Para o coeficiente Manning de 0,013, a declividade mínima que satisfaz essa condição, está aqui a fórmula, como eu já comentei. A declividade mínima vai ser dada em SAI em metros por metro e a vazão inicial em litros por segundo. Para o coeficiente de Manning diferente, né, de 0,013, eu tenho que justificar o porquê que eu estou adotando declividade mínima e tensão trativa. Então, o critério 5 é o seguinte: se a vazão final for maior que 5 metros por segundo, e se a vazão também é superior à velocidade crítica, a maior lâmina admissível deve ser agora 50%, não é mais 75%. Da minha seção é água, não, 50% agora. Tem que garantir isso. E como é que eu garanto isso? Eu tenho a formulação, que é essa declividade máxima aqui de 4,65. Agora, vazão final, que é maior, elevado a 0,67, menos 0,67. Então, a velocidade crítica a ser definida é 6 vezes raiz de aceleração da gravidade vezes raio hidráulico. Raio hidráulico em metros. Agora, para calcular o diâmetro,
mantendo uma lâmina de 75%, esse diâmetro mínimo, considerando o coeficiente de Mann de 0,013, é 0,056, vazão final, dividido pela raiz da declividade, elevado a 0,375. Agora essa vazão final aqui, por que usa a vazão final? Porque comparado à inicial ela é maior, e para mensurar o diâmetro eu tenho que pegar a vazão máxima, né? Essa vazão não entra em litros por segundo, preciso converter, que na tabela nossa vai estar tudo em litros por segundo. Eu preciso passar em metros cúbicos por segundo aqui, para utilizar essa forma. E essa raiz vai ser o seguinte: quando eu montar a tabela, essa raiz da atividade, quando eu montar a tabela, eu vou ter duas partes, duas colunas, em que eu tenho a declividade do terreno e a declividade mínima. Eu sempre, entre as duas, eu vou utilizar a maior. Pelo ajuste lá, vou utilizar a maior declividade. Então é ela que vai entrar aqui nessa continha. Então, se o terreno, a declividade considerando o terreno for maior que a declividade mínima, eu a utilizo, ou vice-versa. Então, as lâminas d'água devem ser sempre calculadas admitindo escoamento em regime uniforme e permanente. Como assim regime uniforme e permanente? Quando eu falo em regime uniforme, eu estou considerando algo no espaço. Quando eu falo permanente, é no tempo. Então, regime uniforme é que eu considero toda a minha seção da tubulação, a área ali da tubulação, em que as propriedades são uniformes, não se alteram próximo à parede nem no meio do escoamento, considerando uniforme. Apesar que na realidade a gente sabe que não é bem assim, né? A velocidade que passa a parede é praticamente zero e no meio, uma altura média do fluido, ou próxima à superfície, dependendo da situação, ela é máxima. E permanente é o seguinte: ao longo do tempo de toda análise, as propriedades também não se alteram. Então, essa lâmina d'água, o que eu vou admitir para promover escoamento? Sendo o valor máximo para a vazão final, que é F, igual ou inferior a 75% do diâmetro do coletor, ou 50%, quando a velocidade final for maior que a velocidade crítica. E eu preciso também me atentar para as condições de controle de remanso. Sempre que a cota do nível da água de saída de qualquer posto de visita ou tubo de inspeção e limpeza, que são acessórios que estão ao longo da rede, são acessórios para ter acesso dentro da rede, seja para manutenção, né? Que eu vou mostrar para vocês como que faz o traçado da rede hoje, está acima de qualquer das cotas dos níveis d'água de entrada. Deve ser verificada a influência de remanso no trecho montante. Se a atividade sua é muito baixa e os coletores não têm muita diferença de cota, pode ser que até no final daquele trecho de vários órgãos acessórios, o problema de remanso é o seguinte: se começar a entrar muita vazão, dando tempo de todo o esgoto escoar, começa a ter influência de remanso lá montante, lá no começo. Com isso começa a encher muito a sua rede, o seu coletor. E isso é problema de escoar, problema de entupimento, né? Demora em escoar, dá retorno, não entupimento. Então, como resumo geral, a gente já calculou que é I e que é F para vazão jusante e vazão montante. A vazão mínima depois que eu vou considerar 1,5 litros por segundo, não agora, para cálculos futuros. O diâmetro mínimo, pela formulação que a gente vai calcular, é 100, se der menor eu vou usar 100 milímetros. A liquidez mínima é por essa forma que eu vou calcular a liquidez do terreno, e essa é a liquidez mínima que eu tenho que garantir. Para a velocidade máxima de 5 metros por segundo, a liquidez que eu vou usar é essa para que eu garanta essa velocidade. Considerando de forma geral uma lâmina d'água máxima de 75% de diâmetro, pode ser que seja 50% quando tem velocidade exagerada. Se V maior que VC, se a velocidade que eu vou calcular maior que a velocidade crítica, que é essa formulação aqui, a lâmina máxima é 50%. E eu tenho que observar também o controle de remanso. Cada ponto desse a gente vai ver na tabela de dimensionamento com tranquilidade. Vou falar então um pouco do controle de remanso. Quando o recobrimento corresponde ao mínimo, que é isso? O recobrimento aqui de terra sobre a tubulação. E neste caso houve um aumento de diâmetro, então tinha um diâmetro menor a montante e maior jusante. Eu posso controlar o remanso alinhando as tubulações pela geratriz superior.
Então a geratriz superior da tubulação é essa, alinhei pela geratriz superior da outra tubulação, ponto mais alto da tubulação. Essa parte aqui é como se fosse um PV, um tio que dá acesso à tubulação, porque quando tem mudança de diâmetro tem que ter um acessório ali, por questão de manutenção, por questão de união de tubulação, tá? Agora, quando o recobrimento é superior ao mínimo, quando eu tenho folga desse recobrimento, a terra que eu tenho aqui em cima está bem além do mínimo, e eu tenho agora neste caso também aumento de diâmetro, então tem esse órgão acessório que é o PV1 tio. Por que eu falo isso? Tá? Aqui em cima é a rua, é o leito carroçável. Então neste ponto é como tem aquelas tampas, né, de 60 centímetros que a gente vê na rua, de ferro fundido. Então ok, uma alternativa é controlar o remanso alinhando as tubulações aqui, ó, pelo meu nível d'água, tanto o montante quanto o jusante. Então eu estou alinhando pelo nível d'água. Quando eu tenho folga aqui do recobrimento. Então, singularidades que eu preciso atentar. É imposto pela maior profundidade dos trechos que chegam. Então, os órgãos acessórios, as singularidades, a profundidade dela vai para a tubulação mais, eu considero a tubulação mais baixa que está chegando, ou que está saindo. A montante do tio ou PV, no caso a montante, né? Pode ser necessário aprofundar um pouco mais para controlar o remanso. Então, se eu ver que eu tenho uma região de baixa declividade e os coletores não são tão profundos, eu posso rebaixar um pouco mais, considerando o efeito de remanso, para que isso não ocorra. Se o diâmetro de jusante for maior que de um ou mais trechos a montante, eu faço isso. Lembrete. O controle de remanso pode ser feito alinhando as tubulações pela geratriz superior ou pelo nível da água do final de plano, como eu já comentei. Quanto ao projeto, informações gerais. Agora, aqui está mostrado um trecho qualquer. Esse trecho eu tenho primeiro um órgão acessório e um segundo órgão acessório, que pode ser um tio ou um PV. Um tio é um tubo de inspeção e limpeza, o PV é o posto de visita, como a gente já chegou a ver. Então, essa nomenclatura é o seguinte. Olha o sentido da seta. Abaixo da seta, eu ponho o comprimento em metro. Acima da seta, eu ponho diâmetro em milímetro. Ao lado direito, eu tenho a profundidade do coletor jusante em metros. É a profundidade desse coletor. Então, aqui tem o exemplo. Eu tenho a cota do terreno, cota do coletor e sua profundidade. Está aqui mostrado. Abaixo desse valor, eu venho com a declividade que eu utilizei no trecho, do ajuste. Para cá eu tenho a profundidade de montante desse coletor montante em metros. E aqui eu tenho a nomenclatura, o número daquele trecho 17, que é todo esse trecho aqui. Essa profundidade montante, eu tenho duas formas de calcular. Quando eu não tenho nada chegando aqui, nada chegando a montante, aqui é o começo de uma rua, começo de um loteamento, eu coloco nem um tio nem um PV. Aqui vai ser um TL, que é uma bolotinha menor, que é um terminal de limpeza. Como que eu calculo essa profundidade montante? É o comprimento mínimo. Esse comprimento mínimo, se a tubulação estiver no passeio, é 0,65, 0,75 metros. Se ela estiver na rua, no leito carroçável, é 0,90 metros. Pela própria condição do local. Questão de tráfego e por aí vai. Então é o comprimento mínimo mais o diâmetro de tubulação que você calculou em metros. Então, colocando os dois, eu sei qual que é a profundidade do coletor, o fundo do coletor. Para eu fazer a cota do coletor jusante, então agora eu já calculei o montante, eu vou para o jusante. Eu pego a cota do coletor montante, que eu já calculei aqui, 1,50 por exemplo, menos o comprimento desse trecho, neste caso 100, vezes a declividade ajustada, que é essa declividade que eu tenho aqui. A hora que eu faço comprimento vezes declividade, eu consigo uma altura. Então, a cota do coletor montante, 1,50, menos, entre parênteses, 100 vezes 0,0030 metros por metro, eu acho quando é a profundidade deste coletor. Essa formulinha de profundidade de coletor jusante é sempre a mesma, não vou alterar na nossa tabela. O que pode mudar um pouco é a profundidade montante. Por quê?
Se eu vejo um trecho, se eu tiver um trecho aqui à frente, por exemplo, se eu tiver um trecho aqui à frente, eu não preciso mais fazer aquela continha lá, profundidade montante, que é essa aqui, comprimento mínimo mais diâmetro da tubulação. Se eu já calculei esse trecho jusante de 1,7, o profundidade 48310, não tem mais nenhuma tubulação chegando, a minha profundidade montante agora é 48310 para esse novo trecho. Para o outro órgão acessório aqui, a continha é a mesma, não se altera. Eu só preciso ficar esperto para a profundidade montante. Depois eu explico melhor também na tabela. Ah, sim, profundidade montante. E como é que eu calculo? Eu estou confundindo aqui a questão de cota do coletor. A profundidade montante vai me dar um valor sem correlacionar a cota. A cota do coletor é a cota do terreno menos aquela profundidade que eu acabei de calcular. Então essa cota do coletor é que vem para cá. 1,50 é a profundidade. A cota do coletor, 48310, por exemplo, vai dar 484, sei lá, é que vem para cá para a gente calcular. Vou mostrar com mais detalhes na planilha para não ter dúvida. Aqui é um exemplo de um perfil, eu implanta, né, e o perfil de um trecho de tubulação. Então eu tenho essa linha traço ponto inclinada e traço ponto horizontal que mostra as duas ruas, né? A rua Floriano Peixoto e a rua Marechal Mallet. Então você tem um perfil, você tem qual terreno, o perfil da tubulação, tem declividade, comprimento, diâmetro, né? Aí eu vou ter um exemplo de quantas ligações tem em cada coletor. Quando é começo de rua, é uma tubulação, um terminal de limpeza. Depois, se você tem um tio ou um PV, neste caso pode ser um tio que só tem uma entrada e saída, ou em pior das hipóteses, uma caixa de passagem. E para cá já tem um posto de visita, porque eu tenho 3 ligações e uma saindo. Sempre vai ter uma única saindo. Qual que é a largura então de servidão quando eu vou fazer uma obra para fazer escoramento, para estrutura e manutenção? Se eu tiver que passar também tubulação por dentro de algum terreno, quando o diâmetro é até 200 milímetros, se a profundidade de escavação é menor que 4 metros, a largura da faixa que eu tenho é de 2 metros, tanto operação quanto construção. Se aumenta para 4, geralmente a gente limita em torno de 4 metros a profundidade do coletor, para que não haja muito problema em gasto com escoramento. Essa faixa vai para 6 metros. Por exemplo, acima de 2.500, qualquer profundidade, a largura que eu tenho aqui das faixas é de 12 metros. Tanto para a direita quanto para a esquerda da tubulação.